Tem um estudo do CPEA aqui, João, que diz o seguinte: os valores da carne e do frango vivo são os mais baixos dos últimos 12 anos. O setor está penando um pouco mais. E agora com essa recente alta do milho, situação complicada, né? Vem somar, né? A grande questão é o seguinte: o mercado de frango está sofrendo das duas pontas. O mercado interno não está evoluindo as compras, não tá aumentando o consumo. Carne de frango é a carne mais produzida no Brasil. Nós estamos falando em 13 milhões e 900 mil toneladas. Disso aí, 3 milhões e 900 são exportadas, 9 milhões é mercado interno. Na exportação, uma das principais empresas que está enrolada aí, que é BR Foods, BRF. Ela está com frigoríficos, o Ministério proibiu a exportação, trancou a exportação, porque esse problema de salmonelose e outros de questão de fiscalização. Então isso atrapalha muito, não apenas a questão de exportação, mas a imagem do frango brasileiro lá fora. Na Europa mesmo, a gente não conseguiu atender nem as cotas que nós tínhamos de carne de frango salgado e outros aí. À medida que você não tem a válvula de escape da exportação, você joga esse produto no mercado interno. O mercado interno não está absorvendo, o que acontece? O preço cai. Você compra filé de frango hoje a R$ 7,00, filé de frango congelado a R$ 7,00, R$ 8,00. Então, caiu o preço e associado a isso, você vem nesses últimos 30 dias num processo de aumento do principal insumo, que é o milho. O milho impactou bastante, o milho subiu de uma forma muito expressiva nos últimos 30 dias, apesar de que agora há uma tendência desse milho voltar ao normal. Quinta-feira passada, você via no mercado paranaense, que é um grande mercado produtor de milho e consumidor de milho, por causa da criação de frango e suíno, o milho voltando a R$ 31, R$ 32 o saco. Você vê aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, você chegou a um absurdo, o milho vale mais de ser vendido a mais de R$ 36 o saco. Então, tudo isso acaba complicando, já que 50% do custo de produção do frango é o milho. É o milho, né? Agora, nós estamos no plantio do milho de segunda safra. Você, esse final de semana, andou percorrendo algumas regiões de Mato Grosso do Sul e gostou do que você viu com o milho. Os principais estados produtores de milho segunda safra é o Mato Grosso, que está todo ele plantado praticamente. Na maior parte, na grande maioria, até dia 10 de março, foi tudo plantado. Você tem o Paraná, que é o segundo maior produtor, e tem o Mato Grosso do Sul, que é o terceiro. Nós aqui já temos 1.800.000 hectares de milho plantado. Só que o que acontece esse ano, o milho está mais atrasado que o ano passado. Eu rodei no norte do estado, até uns 200 quilômetros para cima de Campo Grande, e também rodei no sul do estado na semana anterior. Você não vê milho em estado de reprodução, milho pendoando, milho embonecando. Todos os milho que eu vi, à exceção de apenas duas lavouras, que era milho em fase que está pendoando, mas é uma minoria. Ou seja, no momento a situação climática está boa, você tem chovido, tem saído sol, a umidade no solo é boa, o plantio foi bem feito, você vê lavouras com bom stand, uma perfeita. Vamos fazer o seguinte, o Paulo Vitor, vamos ver se nós já temos o vídeo que o João gravou. O vídeo que você gravou a gente vai mostrar agora, já você volta, João. Grande parte das lavouras de Mato Grosso do Sul estão nessa fase, ou seja, no raio de 200 quilômetros de Campo Grande, em direção ao norte, apenas duas lavouras na fase de reprodução, iniciando o pendoamento. O stand da lavoura é muito bom, as folhas mostram uma sanidade muito grande e um vigor. O solo está úmido, choveu bastante nos últimos dias, ou seja, até agora as perspectivas de safra são muito boas. Ao lado você vê uma lavoura plantada há pouco tempo, pouco mais de 30 dias. Também você encontra lavouras nesse estágio, ou seja, você ainda tem muito que andar até uma confirmação de safra. Mato Grosso do Sul planta 1.800.000 hectares de milho segunda safra. Ele tem um potencial para superar os 9 milhões de toneladas. Pois é, vídeo que o João gravou, não é, João? Esse final, foi quando? Sábado? Sábado. Sexta-feira. Sexta-feira. Então tá boa Regra geral é esse. Regra geral é isso aí. Esse é o padrão de milho. Milho vigoroso, um verde muito bonito, sadia a folha. E é um milho que, se tiver umidade e não houver nenhum acidente de percurso, é um milho de acima de 110 sacos por hectare.
Isso impacta de que maneira nos preços? Porque nós devemos ter uma safra boa de... 2/3 da safra brasileira, né? Mais 2/3, é produzido na segunda safra. Ou seja, a primeira safra nós estamos com uma produção de 24 milhões aproximadamente, e a segunda safra, uma previsão de safra de mais de 62 milhões de toneladas. Você tem o Mato Grosso, que é o principal produtor. Mato Grosso tem que exportar, eles não têm consumo para tanto milho, alguma coisa por volta de 26 milhões de toneladas. Ele não tem consumo para lá, tem que exportar. Mas nem com a indústria de etanol por lá? É muito pequeno ainda. No Mato Grosso não tem 2% da sua produção processada para produzir etanol. É muito pequena. Agora que começa, teve uma indústria pura, ou seja, só produzindo a partir de milho. Tem outras indústrias em anexo, colocaram junto com as plantas que produzem etanol a partir de cana, mas é muito pequeno ainda, não impacta no consumo total do Estado. O Estado tem que exportar. Só que no porto, se você olhar o preço do Chicago, mais o prêmio no porto brasileiro, associado a uma questão cambial do Brasil, quanto ao dólar, você vê um preço de 34. O custo do frete é muito alto, você levar até o porto. Se ele for trazer esse milho para Santos, nós estamos falando hoje num frete 320, alguma coisa por volta de quase R$20 por saca de milho. Ou seja, 34 vai dar 14, 15 lá. Então, o Mato Grosso está jogando muito lá para cima, para o Arco Norte, para Barcarena, para exportar para Barcarena, para aqueles portos do Arco Norte lá. Nós aqui dependemos de Santos e Paranaguá. E o Estado tem um problema também aqui no Mato Grosso do Sul, que é a equivalência, ou seja, para exportar 1 milhão de toneladas, tem que vender 1 milhão de toneladas no mercado tributado para outro estado. Então, aqui complica um pouco. O Paraná é um estado grande produtor e grande consumidor. É o segundo maior produtor de milho do Brasil. Então, o que nós vemos hoje é o seguinte: está plantada, está no campo, está. Algumas regiões podem ter risco de geada, algumas regiões, especialmente sul de Mato Grosso do Sul, algumas regiões do Paraná, pode ser risco de geada ainda em junho. Se houver isso, atrapalha. Se a geada vier depois de julho, praticamente todo o milho já escapou do risco geada. Agora depende da chuva. Até agora a chuva está sendo muito generosa, até alguns pontos até exageradamente generosa. Obrigado, João. Bom trabalho, Adão.